Discriminações que passam de geração a geração. A luta contra o preconceito de raça e gênero é histórica no Brasil. De 2001 para cá, políticas de ações afirmativas melhoraram as condições de acesso dos negros e das mulheres ao mercado de trabalho. Mas isso não significa que as oportunidades tenham se apresentado da mesma maneira. Não se pode negar que essa mudança tem a ver com as lutas empreendidas pelos movimentos negros e pelo movimento das mulheres. Sem dúvida alguma, ambos os movimentos sociais, primeiramente denunciando a desigualdade de tratamento que negros, negras e mulheres recebem no mercado de trabalho, tiveram um papel de trazer o tema à pauta. Mas não dava para manter esse tema na pauta apenas com a denúncia. Então, nós tivemos uma segunda etapa no qual se mensurou essa desigualdade. Estudos realizados por pesquisadores mostraram as desigualdades no mercado de trabalho, tanto do ponto de vista do gênero, quanto do ponto de vista da etnia. A diminuição da desigualdade no mercado de trabalho depende de vários fatores, mas especialmente do acesso da população negra à educação de qualidade. Além do preconceito racial, existe um preconceito também pelo fato de ele viver em favelas, de todo um preconceito social. Então isso também prejudica um pouco, eu acho que isso também faz com que ele não consiga talvez oportunidades mais interessantes. Agora, eu diria que inicialmente, em primeiríssimo lugar, está realmente a qualificação. Infelizmente, por questões históricas, eles e ainda assim não estão incluídos no processo educacional como um todo. Ainda tem poucas oportunidades de ter uma qualificação ou seguir estudo em relação à graduação superior e tal. Então, por essa dificuldade, e realmente eles são impedidos. De acordo com o relatório das desigualdades sociais elaborado pelo Instituto de Economia da UFRJ, o trabalhador negro recebe metade da renda de um trabalhador branco. Já a mulher negra recebe 1/3 se comparada ao trabalhador branco. Embora a desigualdade social tenha diminuído nos últimos anos, as mulheres, e especialmente os negros, continuam ocupando postos menos prestigiados no mercado de trabalho. Em geral, quem tem a melhor posicionamento no mercado de trabalho são os homens brancos. Eles têm acesso aos melhores rendimentos, aos maiores rendimentos, aos maiores salários. Eles têm acesso às posições sociais mais valorizadas e prestigiadas, posições de comando, funções que envolvem maior responsabilidade e por aí vai. E, no caso, as mulheres negras ocupam o outro lado, o outro extremo. Rendimentos menores e posições sociais mais precárias, instáveis, níveis de vínculo ao mercado de trabalho mais estáveis. Vamos pegar o trabalhador da construção civil e a empregada doméstica. Cerca de quase 70% dos trabalhadores empregadas domésticas são formadas por mulheres pretas e pardas. E esse percentual não é muito distante do que ocorre com os trabalhadores da construção civil, que são formados pelos homens pretos e pardos. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que, no mercado formal, as mulheres de todos os níveis de escolaridade ganham menos do que os homens com o mesmo grau de formação. Entre os trabalhadores com formação superior, a média salarial é de cerca de R$ 3.400. No caso dos homens, essa renda subiria para mais de R$ 4.600. E se o assalariado fosse mulher, o salário seria de aproximadamente R$ 2.650. Se as mulheres são vítimas de preconceito, se negros também são vítimas de preconceito, a mulher negra, então, sofre em dobro. Para eu chegar e alcançar o que eu até aqui alcancei, sabe? Que não é uma coisa absurdamente grande, mas para quem veio de basicamente um nada, começando inclusive pela palavra preconceito, né? O preconceito social, o preconceito do mercado de trabalho, a gente já começa realmente com um ponto negativo. A mulher sempre começa o mercado de trabalho com um ponto negativo, e o nome do ponto é preconceito. Durante muito tempo nós nos acomodamos no Brasil com a ideia de que o Brasil não tinha preconceito. Hoje nós temos a compreensão de que grande parte das desigualdades sociais que atingem a população negra tem um componente de discriminação étnico-racial.
A bancária Rosana teve que se render aos apelos do que seria uma estampa ideal para o mercado. Mesmo trabalhando em um banco público, foi obrigada pelo chefe a mudar o estereótipo para se adequar às exigências da empresa. Eu tinha um cabelo todo enroladinho, né? Porque eu acho lindo o cabelo enrolado, eu acho que a gente tem que seguir as nossas tradições. Mas ele falou comigo que eu teria que alisar o meu cabelo, entendeu? Você não poderia ficar no banco com aquele cabelo, representando o banco com aquele cabelo. Né? Eu até falei para ele, poxa, meu cabelo é tão bonito, natural. Eu disse, mas você representa o banco, né? Então, eu infelizmente tive que alisar meus cabelos, né? Tive que alongar um pouco mais, né? Para que eu pudesse estar atuando. No caso das mulheres negras, além delas terem rendimento 1000 vezes menor que um homem branco, né? Elas ainda, na relação do mercado de trabalho, têm pouca chance de acesso a cargos com condições econômicas favoráveis, né? E às vezes a maior parte do problema não está relacionada à sua formação, está sim relacionada à maneira com que elas são consideradas, sua representação na sociedade, né? A maioria das pessoas acreditam que toda mulher negra com nível superior não é doméstica ou foi ou vai ser. Miriam nunca sofreu preconceito racial, mas depois dos 50 anos se deparou com um outro problema. Tinha idade demais para se reinserir no mercado. O mercado de trabalho não aceitava mulheres depois dos 40 anos, né? E aí eu parti para esse lado da costura, do reaproveitamentos, né? De tecidos, e hoje estou nesse meu ateliê. A gente trabalha, eu tenho muita força, eu consegui muita coisa com a minha capacidade que eu não sabia que tinha. Mas na medida, apertando o calo, a gente foi vendo essa força saindo de dentro da gente, né? E creio que todas as mulheres estão por esse caminho. A legislação está a favor do trabalhador, mas não é cumprida. A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ordena que todos os seres humanos, seja qual for a raça, credo ou sexo, têm direito ao progresso material e desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, em segurança econômica e com oportunidades iguais. A Convenção 100, também da OIT, é contra a discriminação salarial entre homens e mulheres, que exerçam trabalho de igual valor. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, enfrenta muita dificuldade para combater a discriminação de raça e gênero no mercado de trabalho. O assédio moral, como eu digo assim, como o racismo institucional, eles estão aí. Como é que você vai denunciar? Como é que você vai provar que o cara é racista? Ele não é racista. Até porque, gente, nós estamos sentados aqui conversando um do lado do outro. Não tem racismo. Então, isso daí é você ir enfrentando, né? Porque essa disputa, eu acho que ela começou. Porque nós não queremos só ser livres. Nós queremos ser livres e usufruir de todos os direitos e estar em todos os lugares. Então, agora é que começou a disputa mesmo. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido na luta contra a discriminação. Políticas públicas, movimentos sociais e a organização da sociedade são fundamentais para promover a transformação dessa realidade. Não podemos perder de vista que determinadas manifestações de preconceito talvez até venham a se acirrar mais. Porque o negro vai deixar de ocupar, como já está deixando de ocupar, paulatinamente o lugar que foi historicamente reservado a ele na sociedade, da mesma forma que isso acontece com as mulheres. Nós estamos virando a página de um tipo de preconceito, mas talvez estejamos abrindo um novo momento no qual homens terão de se confrontar com seus preconceitos de gênero em relação às mulheres e pessoas brancas terão de se confrontar com seus preconceitos étnicos quando tiverem de dividir o poder decisório em instâncias públicas e privadas com pessoas negras.